David, Melech Israel, Hai Chai Vekayam. David 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 Melech Israel, Hai Chai Vekayam. Shavua Tov a todas, Shavua Tov a todos. Começamos com David Melech Israel. Afinal de contas, o rei Davi é o nosso arquétipo de soberania. A soberania, conforme nós vamos ver em breve nos nossos estudos de Malchut, a soberania, ela está muito ligada à escuta. É muito fácil ser rei se você tem o exército nas suas mãos, o dinheiro nas suas mãos, todo o aparato das suas mãos, o aparato burocrático, e você simplesmente fica como um ditadorzinho ou uma criança mimada, simplesmente dando ordens. Isso não é liderança, segundo a Kabbalah. Nosso arquétipo de liderança é o rei Davi. O rei Davi, muito antes de ser rei, ele era músico. E o músico tem escuta. Atenção, se a gente quiser exercer a nossa disciplina com soberania, e se a gente quiser exercer a nossa disciplina de maneira a não só respeitar a soberania do outro, a alimentar a soberania do outro, se a gente pelo menos aprender a lidar com o outro sem agredir ou violar a soberania do outro, a gente vai estar trabalhando Malchut Shebegvurah. E é esse o atributo que a gente trabalha de hoje, já anoiteceu, até o anoitecer de amanhã. Então, o que é Malchut de Gevurah? Eu acho que já deu para entender um pouquinho, pelo que eu falei sobre o rei Davi, sobre essa disciplina que contempla uma escuta. Então, se ela contempla uma escuta, a gente está falando de uma liderança que não sai ditando para o povo o que o povo tem que fazer. A gente está falando de uma liderança que escuta as necessidades do povo, escuta o que é certo fazer, escuta Hashem, e a partir de uma escuta, que também era a sua intuição, mas a partir de uma escuta, o rei Davi, que era um músico, sabia escutar. Ele escutava e a partir dessa escuta é que vinha o decreto. Decretar, quando você tem poder, é fácil. A Kabbalah está falando que isso não é o modelo cabalístico de liderança. O nosso modelo é o do rei Davi. Você escuta e em função da escuta que você decreta. Por isso que para a Kabbalah, o que caracteriza a liderança e a soberania é uma característica feminina chamada escuta. Não é o que caracteriza a liderança, a fala. Num primeiro momento pode parecer, né? Aquele cara que sabe falar é o que sabe liderar. Não necessariamente. Ele pode saber liderar porque ele convence com a fala, mas e se ele estiver falando besteira? E convencendo as pessoas a acreditarem em besteira? Uma liderança que contempla a soberania de seus liderados, ela parte da escuta e das necessidades dos seus liderados. Mas vamos tornar isso mais prático, até porque o nosso intuito aqui é que os vídeos sejam breves. De uma maneira bem prática, Malchut de Gevurah tem a ver com 3 palavrinhas: dignidade, integridade e essa terceira a gente já falou, soberania. Então, como a gente já falou de soberania, eu vou introduzir mais uma palavra que está absolutamente ligada a Malchut, a soberania da restrição. A Malchut de
Gevurah. Essa palavra é autoestima. Vou me explicar. Quando a gente estiver exercendo qualquer disciplina, como é que a gente sabe se essa disciplina é saudável ou não? Se essa disciplina não estiver violando nenhuma dignidade, seja sua ou seja alheia. Se essa disciplina estiver colaborando para a sua integridade ou para a integridade de outra pessoa. Se essa disciplina for respeitosa com a soberania, seja sua ou de outra pessoa. E se essa disciplina, não apenas no instante, mas no longo prazo, no reverberar, se ela estiver alimentando e não jogando contra a sua autoestima ou a autoestima de outra pessoa, pode ficar tranquilo. É uma disciplina que vale a pena ser vivenciada. E por que é tão importante ter essa noção? Porque um pai, ele é capaz de aplicar uma disciplina que pode chegar a ser percebida até quase como uma violência pela criança, e ele pode fazer isso achando que ele está fazendo isso pelo bem da criança. Um pai que, por exemplo, seja super disciplinado, tenha vivido o exército, tenha vivido uma vida empresarial super puxada e tal, com um filho que é mais viajante, ou é mais artista, ou é mais poeta, ou mais filósofo. De repente esse pai, pelo bem do filho, porque o pai aprendeu isso, ele quer ensinar essa disciplina frenética. Só que isso pode ferir a autoestima do filho. Então não é uma disciplina saudável. Isso pode ferir a soberania do filho. O filho pode aprender a ser mais leal a essa disciplina paterna do que a ele mesmo. E a disciplina que realmente ele vai conseguir sustentar é a dele mesmo. E assim por diante. Pessoas que tiveram professores de piano que batiam com a régua na mão, por exemplo, são um bom exemplo disso. Talvez o professor acreditasse que bater com a régua na mão da criança é um jeito de ensinar a tocar piano. Eu posso te dizer, eu conheço várias dessas crianças que hoje têm 50, 60, 70 anos de idade e que só aos 50, 60, 70 anos de idade é que voltaram a querer tocar piano, porque entenderam que piano na verdade era legal. O que não era legal era um professor que batia com a régua na mão da criança. Só que o que acontece é que a criança, ela vai para a aula de piano e toma reguada, ela começa a achar que piano é chato. Não, piano não é chato, o professor que é equivocado. Uma reguada na mão, ela viola a soberania da criança. Um marmanjo de 80, 90, 100 quilos não tem o direito de pegar uma régua e dar uma reguada na mão de uma criança de sei lá quanto pesa uma criança, 20, 30 quilos. Não é legal. Já não é legal dar reguada na mão dos outros. Imagina um adulto na mão de uma criança. Não é legal. E viola a soberania da criança. Então se viola a soberania da criança, se viola a dignidade da criança, se viola a dignidade da própria pessoa que está dando a reguada, então não é uma disciplina saudável. Mas atenção, nós não estamos falando de disciplina saudável aqui. O saudável é um atributo que vem junto. A gente está falando de soberania na disciplina. Soberania na disciplina tem tudo a ver com integrar tudo que a gente falou nessa semana sobre disciplina e aplicar. Por quê? Porque tudo que a gente falou é muito bonito. Tem coisas, que eu leio, toda vez que eu estou falando, nossa, que bonito, que inteligente, legal. Mas a soberania vai ser na prática, A gente se tornar soberano sobre um conhecimento, ou mais, a gente se tornar soberano sobre nós mesmos, tem a ver com a gente conseguir aplicar tudo isso que a gente acredita na prática. Porque isso são outras palavras para descrever, expressar a nossa alma no mundo. Essa é a grande soberania da disciplina. É isso que a disciplina está a serviço. Gente, vamos para os nossos exercícios, começando
com Malchut de Gvurah em relação a Deus. Esse é quase autoexplicativo, né? A gente, de alguma maneira, quer revelar Deus no mundo através de uma disciplina. Como é que a gente revela Deus no mundo através de uma disciplina? É escrevendo um poema? É indo a uma cerimônia religiosa? É fazendo uma oração? É voltando a colocar tefilim? É fazendo tzedakah? É fazendo justiça social? Gente, tem muitas maneiras tradicionais ou criativas da gente revelar Deus no mundo. A verdade é que todos nós, de alguma maneira ou de outra, né, a gente revela Deus no mundo, né? Todos nós temos coisas muito bonitas. Mas vamos fazer um exercício consciente, de fazer isso conscientemente, com a intenção de revelar Deus no mundo, para praticar Malchut de Gevurah? Você entende que até arrumar sua casa pode ser um exercício de Malchut de Gevurah, se você fizer isso com a kavaná, com a intenção certa? Um almoço para os seus familiares, mesmo aqueles que você tem dificuldade de lidar, pode ser um excelente, né? Um almoço em que tenha a Shekhinah, que tenha Deus entre vocês. Poxa, que lindo! Então, tudo que a gente consiga revelar a Deus, e para ser um exercício, eu sugiro que, se possível, conscientemente, pode ser um exercício de Malchut de Gevurah. Inclusive, coisas que você faça em relação a você mesmo, que te ajudem a revelar Deus. Vou para frente! Malchut de Gevurah em relação aos outros. Olha, tem algumas maneiras. Uma, se for feita com a kavaná certa, é muito legal. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque eu não estou falando de bajulação. E se for para cair para bajulação, melhor não fazer. Feita essa ressalva, um exercício muito lindo de Malchut de Gevurah é fazer com que os outros se sintam reis. Por isso que eu estou falando, não é o caminho da bajulação. Eu não estou falando de um cara que vai bajular o rei, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando você conseguir receber a pessoa, você conseguir tratar a pessoa, você enxergar beleza na pessoa, você tratar a pessoa com uma dignidade, que essa própria pessoa experimente a sua própria soberania sobre si. Que seja agradável para a pessoa se ver através dos seus olhos, sem ser bajulação. Precisa ser com sinceridade. Não é todo mundo que tem o preparo para isso. Esse é um exercício que, além de ser extremamente agradável, ele é extremamente elevado. Mas, gente, vamos perceber o que a gente pode a cada ano. Se a gente não se sente preparado para isso, embora eu recomendo que experimente, se a gente não se sente preparado para isso, a gente pode fazer um exercício de Malchut de Gevurah em relação aos outros, por exemplo, trazendo alguém para fazer com você uma disciplina. Gente, também não somos pregadores ou não queremos ficar forçando a barra com ninguém, mas trazer a pessoa para ter uma experiência com você que você sente que vai ser empoderante para ela. Para ele. Um amigo que anda meio triste, você convida ele para passear no parque. Uma pessoa que está meio desanimada com o corpo, você chama ela e fala, eu vou toda segunda na academia, você vai vir comigo. Empoderar a pessoa para que ela exerça a sua própria soberania no mundo. Isso é muito legal. E também acho que é autoexplicativo Malchut de Gevurah em relação a gente. A primeira coisa é checar se as disciplinas que a gente tem abraçado ou não abraçado, se elas estão levando a gente para um lugar de respeitar a nossa própria dignidade e a dignidade do outro. Se elas estão no lugar de respeitar a nossa própria integridade e a integridade do outro. Se elas estão num lugar que alimenta a autoestima do outro e a minha autoestima, ou se de alguma maneira ela joga contra. E finalmente, se a minha disciplina ela está me empoderando, se ela está jogando a favor da minha soberania sobre mim, que
em última instância, meu autoconhecimento, meu autocontrole, ou se está jogando contra. Por quê? Às vezes a gente abraça disciplinas que não são boas pra gente, mas a gente tem uma falsa crença e a gente acha que a gente tem que abraçar aquela disciplina. Às vezes a gente não percebe que tem disciplinas que a gente não abraça e que ajudariam muito a gente a crescer. Por isso é tão importante ter uma conversa constante com Deus. Por isso que é tão importante ter amigos, ou pelo menos ter um bom amigo. E por isso que é tão importante fazer esse exercício de Malchut de Gevurah. Qual a disciplina que eu posso ir abraçando que vai me empoderar? E será que tem alguma disciplina que quando eu vou impor a mim ou ao outro, eu estou ferindo a autoestima do outro? Ou eu estou ferindo a minha integridade? Existe alguma dignidade ferida com a minha disciplina? Gente, que tenhamos todos uma ótima semana. Tem uma boa notícia aqui. Dia 15 de maio vai ser Lag BaOmer. A gente vai estar no dia 33 da contagem do Omer. E a gente vai fazer uma comemoração no dia 15 às 18h30. Então quem quiser participar, clica aí no link que a gente deixa sempre na descrição do vídeo. O link é cabalaemportugues.com, C-A-B-A-L-A em português.com. E aí se inscreve dia 15 às 18h30. A gente está fazendo toda a contagem aqui em gravação, mas quem sabe no Lag BaOmer, para homenagear a Shimon Bar Yochai, a gente consegue estar ao vivo via Zoom. Se quiser participar, clica no link que a Alba vai entrar em contato com você. Até amanhã. Shalom! No dia 15 de maio, quinta-feira, 18h30, nós vamos fazer uma celebração, uma aula aberta de Lag BaOmer. Se você quiser participar com a gente, você pode se inscrever gratuitamente no site cabalaemportugues.com.